E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Dessa vez em um cenário bem diferente, um estilo de vídeo bem diferente também, onde basicamente eu estava sentindo de gravar esse vídeo porque talvez mais pessoas se identifiquem com a mesma coisa e situação que eu tenho passado e enfrentado ultimamente. Então, esse vídeo aqui eu pensei em direcionar ele e trazer mais assuntos, principalmente para quem trabalha na área de comunicação, de criação, para quem é designer, copywriter ou qualquer outra coisa nesse sentido, editor de vídeo também. Ultimamente eu tenho passado um processo muito complicado, que a gente sabe que o mercado, ele basicamente não tá nem aí para nós, e tudo é muito complicado. Então, eu tô passando por um processo de burnout e tá sendo bem complicado porque muitas das vezes a gente tenta buscar sempre a melhora, tenta estudar, se profissionalizar, empreender e muitas das vezes parece que o retorno simplesmente ele não vem ou demora muito a chegar e isso é bem frustrante. Então hoje, graças a Deus, eu tenho conquistado muitas coisas. Eu sou designer, hoje eu trabalho na V4, eu sou designer em uma das unidades da V4, né? Atuo como PJ, porém existem muitas coisas que me trouxeram até aqui e eu preciso alertar a você que está começando, a você que já está nessa área, que muitas das vezes a gente espera o pior acontecer para de fato se preocupar com a nossa saúde, se preocupar com coisas além do trabalho. Então eu cometi muito esse erro de muitas das vezes ficar até muito tarde, seja trabalhando, seja estudando, buscar alguma melhora ou alguma evolução no meu trabalho para que isso pudesse me trazer algum retorno financeiro. E, cara, sinceramente, em nenhum desses momentos eu me preocupava com de fato a minha saúde, se eu estava dormindo muito tarde e acordando cedo e consequentemente não descansava, se eu não estava exagerando demais ou pisando muito no acelerador. E geralmente, quando a gente está inserido nessa bolha, a gente não consegue perceber isso. E, infelizmente, eu precisei chegar a um burnout para conseguir perceber que eu estava acelerando demais. Então, hoje eu me encontro numa situação onde muitas das vezes eu até quero dormir cedo, mas eu não consigo, por conta das muitas vezes em que eu virava à noite trabalhando, assistindo vídeo no YouTube ou estudando. E isso é muito prejudicial. Então, eu decidi gravar esse vídeo como alerta para todos vocês que fazem isso. Tentem se preocupar muito mais com a saúde de vocês, porque é aquilo que todo mundo sempre diz. Para você ter um CNPJ forte, você precisa de um CPF forte. Só que muitas das vezes a gente escuta isso e não leva de fato ao pé da letra, não leva muito a sério isso que as pessoas falam e acha, isso aí eu consigo ir levando, é tranquilo, eu sei o que eu tô fazendo, ou não vai dar em nada, ficar dormindo tarde ou pegar trabalho em excesso. E, cara, uma coisa que eu tenho percebido primeiro de tudo, você pode até fazer tudo isso e ganhar muito dinheiro, mas você vai ter que gastar esse dinheiro que você ganhou para cuidar da sua saúde futuramente. Se hoje você está começando no design, se você está começando nessa área de criação, tome muito cuidado, tenha muita cautela. Então continue a estudar, seja uma pessoa esforçada, busque de fato a evolução, mas faça isso com cuidado, porque a tua saúde e a tua vida importam muito mais. Então, se você não tiver saúde, se você não estiver bem psicologicamente, se você não for uma pessoa que cuida do seu corpo, uma pessoa que descansa bem, você não vai conseguir render. Você pode ter o conhecimento que for, você pode ser técnico como for em qualquer software, em qualquer sistema, mas no final, se o seu corpo, se a sua mente não estiver bem, você não vai conseguir performar bem. E eu estou descobrindo isso da pior maneira possível. Então, ultimamente tem dias que eu simplesmente sento na frente do computador, abro o Photoshop e basicamente não sai nada. É muito sufocante isso, porque na sua mente você tem o desejo de, cara, hoje eu vou fazer bastante coisa, hoje eu vou render muito trabalho, hoje eu vou conseguir entregar tudo, não vou gerar atraso, hoje vai ser um dia incrível. Só que no final das contas, quando você vai de fato colocar isso em prática, você percebe que tanto o teu corpo quanto a tua mente não acompanham esse pensamento, porque infelizmente você acelerou tanto que agora você não consegue mais acelerar como antes. E você adiantou muita coisa que não era para adiantar. Então não esperem chegar nesse ponto, não esperem chegar nessa fase terrível. Hoje, pesquisas apontam um número extraordinário de pessoas que chegaram num burnout por conta do trabalho. Isso é uma realidade que, infelizmente,
Muitas das vezes a gente chega porque o Brasil é um país muito complicado de se viver, principalmente em relação a trabalho e remuneração. A gente paga muito imposto e no final das contas o que a gente quer é sempre ter mais dinheiro sobrando, conseguir comprar as coisas que a gente deseja. Para quem já é casado como eu, dá uma ótima vida, um ótimo sustento, ótimas condições para nossa família. E a única solução que a gente tem, pelo menos nós que somos honestos e trabalhadores, a gente só vai querer mais e mais trabalho para conseguir mais e mais dinheiro. E muitas das vezes, é, mesmo com tanto trabalho assim, ainda não sobra. Você só consegue ali o básico e isso é muito sufocante. Tomem cuidado com a saúde mental de vocês, com a saúde, façam atividades físicas, seja corrida, ciclismo ou qualquer outra, academia. Desenvolvam um hábito de leitura, porque isso com certeza vai abranger muito o conhecimento de vocês. Eu não tinha o hábito de ler, mas agora eu estou começando a ter. É uma coisa que chega a ser até desanimador, porque eu tenho uma média de uns 40, 50 livros comprados, e de todos eles, se eu muito li, foram 5, para de fato começar e terminar a leitura do livro. E são livros que só desses 5 eu já percebi uma grande diferença, tanto na minha mentalidade, no meu jeito de pensar, no meu jeito de agir, seja no trabalho, em casa, em qualquer âmbito da minha vida. Então, se vocês quiserem, eu posso gravar vídeos, tanto sobre a área de design, sobre indicação de livros mesmo. Cara, é uma coisa surreal. Eu tava há praticamente 2 a 3 semanas querendo gravar esse vídeo. Eu não conseguia por conta das demandas, dos atrasos, das responsabilidades que a gente tem que dar conta durante a vida. E eu sempre tava com esse vídeo na minha mente. Ícaro, você tem que gravar esse vídeo, você tem que é, pegar o seu celular e começar a gravar independente de qualquer coisa. Não precisa de edição, não precisa você montar um roteiro. Eu quero fazer tudo ali perfeitinho, tudo muito bem construído. Isso acaba atrapalhando. Porque você quer tanto fazer algo perfeito, quer tanto fazer algo muito bem construído e elaborado, que você elabora, elabora e elabora, e no final você não faz. Fica só no papel. Eu tava ali sentado no computador trabalhando e eu tava novamente sentindo isso. Eu preciso gravar esse vídeo porque mais pessoas podem se identificar, mais pessoas podem estar precisando ouvir algumas coisas que eu tenho a dizer. Quem sabe eu montar uma comunidade. Eu tive a ideia de montar um grupo no WhatsApp, deixar o link aqui na descrição e a gente ir se ajudando, compartilhar coisas, conhecimentos e ferramentas, tudo para facilitar cada vez mais a nossa vida, porque a gente sabe que muitas das vezes é complicado para quem está iniciando. Hoje encontra muitos outros profissionais que infelizmente têm uma má intenção, têm uma má índole de compartilhar coisas que no final só vai colocar dinheiro no bolso deles e você não vai ter de fato algo a agregar na sua vida profissional. Eu vou muito contra em relação a isso. Os próximos vídeos aí, se vocês quiserem dar sugestões nos comentários, porque, cara, muitas das vezes eu me encontro até meio que sozinho, porque nunca fui uma pessoa de muitos amigos. Meio que eu tentava preencher isso com a questão dos estudos, do conhecimento. Muito se deu a questão de que hoje eu tenho um vasto conhecimento dentro do Photoshop por conta disso. Não é nem porque eu sou o cara hiperfocado que sempre foi ali bem, sabe, atencioso em questão de estudo e sempre colocou estudo lá em primeiro lugar, mas porque muitas das vezes em que eu me sentia sozinho, eu precisava preencher isso com alguma coisa. E essa coisa era o estudo. Já fiz bastante cursos e fui adquirindo esse conhecimento. E hoje eu já me encontro em um momento em que eu percebi que sempre vão existir cursos e você sempre vai querer comprar esses cursos, porque as pessoas que vendem eles eh, vão fazer o máximo possível de comunicação, de persuasão, para que você sinta o desejo de adquirir aquele curso, aquele conteúdo. E no final das contas, são coisas que você pode encontrar até de graça na internet e no próprio YouTube. Então, tentem investir mais dinheiro em vocês mesmos, em saúde, porque a depressão é a doença do século. Eu acredito que era isso que eu tinha para falar, para compartilhar. Esse vídeo também é como uma forma de desabafo. A gente sempre conversa com pessoas que são próximas e nem todas vão entender exatamente. Às vezes a gente fica com receio, né? De chegar para algum conhecido e conversar e compartilhar o que a gente está sentindo. E hoje a internet ela traz muito isso de que uma pessoa lá do outro lado do país, em outro estado, em outra cidade completamente distante da sua,
também se encontra exatamente na mesma situação, enfrenta as mesmas coisas, atua na mesma área, na mesma profissão, enfrenta os mesmos problemas e no final ela só queria alguém que pudesse compartilhar, que pudesse conversar, desabafar. E os parentes de longe são a melhor opção para isso. Então, fiquem à vontade aqui nos comentários. Se alguma coisa que eu falei aqui você se identificou, você enfrenta a mesma coisa, coloquem sugestões, vamos ajudar uns aos outros, né? Porque, como sempre dizem por aí, a união faz a força. Ultimamente eu tenho assistido muitos conteúdos pelo YouTube de pessoas que simplesmente ligam a câmera, começam a gravar de uma forma espontânea e são completamente sinceras. E eu acredito muito que daqui pra frente o YouTube ele vai ter isso como algo muito forte. Porque eu mesmo estou cansado de muitas coisas inventadas e muitos conteúdos altamente criativos e que no final a pessoa se mata completamente para criar aquilo e quando posta o vídeo ela começa a olhar ali as métricas e passa uma hora, duas e se pergunta, cara, eu fiz isso aqui tão bem feito, por que que não tá performando, por que não viralizou? E a internet ela tem um seu lado bom, mas tem esse lado ruim. Ela te deixa muito ansioso, ela te deixa muito comparativo. Tentem sempre lembrar que a vida ela existe fora da internet. Você pode fazer um ótimo trabalho e se você não recebeu muitos likes, muitos comentários, muitos compartilhamentos, isso não significa que o seu trabalho está ruim. Pelo contrário, uma coisa que a gente tem sempre que se atentar é, cara, eu fiz o trabalho, eu estou satisfeito. Eu gostei do resultado disso aqui que eu fiz. E não se cobrar tanto, porque às vezes a gente é muito injusto. Não seja esse tipo de pessoa. O mundo já tem gente demais para cobrar você. Então não se cobre tanto, não se sabote tanto mentalmente, psicologicamente, profissionalmente, porque tudo vai acontecer em um tempo certo. Quando você plantar algo, você precisa escolher, na verdade, esperar para colher. Você precisa ter a paciência, você precisa regar, cuidar, até que lá na frente, daqui a alguns meses, você colha de fato o fruto daquilo que você plantou. E todas as nossas ações, atitudes e escolhas são a mesma coisa. Então, se hoje você está estudando muito, se você está correndo atrás, está batalhando, e daqui a 3 meses, ou se você já tem feito isso há muito tempo e você acha que ainda não chegou no resultado que você acha digno e justo por todo o esforço que você teve, apenas tenha um pouco mais de paciência, que vai acontecer. Então, seja uma vaga de emprego que você queira, seja sair de um emprego que você está aí para algum outro que você tanto almeja, alguma condição financeira, adquirir algum bem material, algum treinamento, qualquer coisa na vida, cara, tenha paciência, porque muitas das vezes quando a gente tenta acelerar muito, na verdade dá errado. E você vai ter que esperar muito mais, porque você tenta acelerar algo que não está no tempo ainda de acontecer, e aí as coisas começam a dar muito mais errado do que certo. E aí pode simplesmente chegar um momento em que todo aquele encanto que você enxergava no que você tanto queria vai se perder. Você não vai mais olhar para aquilo com brilho nos olhos porque você queria tanto, você acelerou tanto que isso na verdade te causou mais ansiedade, mais coisas negativas do que positivas. Eu vou encerrar por aqui esse vídeo. Eu espero que sirva de lição, de acalento para muitas pessoas. Eu acho que eu vou gravar mais vídeos nesse formato. Talvez o próximo eu grave aqui exatamente nesse mesmo lugar, nesse mesmo cenário, porque eu ainda tenho muita coisa para falar. É complicado quando você simplesmente liga a câmera porque a mente começa a trabalhar e muitos pensamentos ao mesmo tempo e você acaba falando coisas misturadas e muitas das vezes perdem o sentido, mas eu vou tentar organizar melhor essas ideias e no próximo vídeo aí, que eu não vou colocar tema, apenas vou ligar a câmera novamente e vou postar aqui no YouTube para vocês. Então é isso, um abraço e até a próxima.